O jurista Ives Gandra Martins, em vídeo divulgado pelas redes sociais, manifestou sua preocupação com o controle das informações que vem sendo promovido pelas cortes superiores. Ele lembrou que o controle das informações ocorreu na Alemanha nazista e na União Soviética sob Stalin, e que contemporaneamente ocorre em ditaduras brutais como em Cuba e na Venezuela. O jurista ironizou: sempre o controle em defesa da democracia é feito por aqueles que detêm o poder. Ives Gandra Martins disse que, sem entrar no mérito das revelações feitas pelo empresário Elon Musk, como a censura aberta a políticos e influenciadores, há uma questão que se impõe e exige tratamento imediato. Ele disse: quero entrar em um aspecto que me preocupa, um aspecto de natureza institucional. Democracia é o povo que faz, é o povo que discute, é o povo que elege os seus representantes e, se não estiver contente com aqueles que elegeu, não os reelege na próxima eleição. Um jurista disse: pelo artigo 1º da Constituição, soberano é o povo. Um órgão de quem detém o poder para dizer de que maneira pode o povo pensar, controle feito por aqueles que, de rigor, nesses órgãos não foram eleitos pelo povo. É evidente que, a meu ver, pode implicar, e é isso que hoje se discute no Congresso americano e no Congresso brasileiro, uma redução da democracia por limitação da liberdade de expressão. Ives Gandra Martins citou as obras do ministro Alexandre de Moraes, apontando: ao comentar o artigo 220, dizia com uma clareza inequívoca que cercear a liberdade de imprensa e dos meios de comunicação era de manifesta inconstitucionalidade, com o que eu concordava. O jurista lembrou ainda o ex-ministro Carlos Aires Brito ao derrubar a antiga lei da imprensa. Gandra disse: derrubou sob a alegação de que a imprensa não pode ser nunca controlada. E as redes sociais, a imprensa do povo, não é a imprensa detida por um grupo que controla aquele meio de comunicação. Todos nós comemoramos. Ives Gandra Martins explicou: o que eu queria é trazer a reflexão não só dos meus seguidores, mas de eventual alguma autoridade, dos ministros da Suprema Corte, é que não pode haver um controle por parte do próprio governo daquilo que se pode ou não se pode dizer em uma democracia livre, onde o próprio artigo 220 da Constituição até o artigo 224 garante a plena e irrestrita liberdade de expressão. E o artigo 5º dá o único caminho para cercear os abusos, que são as ações de indenização por danos morais, e o Código Penal, que permitia as ações de denunciação caluniosa. Gandra resumiu: esta é a reflexão que eu queria fazer, sem entrar na matéria que hoje se discute, mas no princípio que representa. Como efetivamente garantir uma democracia e a liberdade de expressão sem que haja o controle por parte daqueles que detêm o poder, que tendem a considerar que só é livre aqueles que pensam como eles, e aqueles que contestam possam sempre ser afastados pelo simples motivo de contestarem, o que aconteceu sempre em todas as ditaduras. Nós vivemos em uma democracia. Por isso trago o tema discussão, certo de que a discussão não é personalizada, mas é institucional. Temos que ter a garantia que a Constituição deu e que o próprio ministro Alexandre de Moraes defendeu, de uma ampla liberdade de expressão. Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede, nossa residência foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar.
Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos, em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião. Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Eu sempre tive preocupação com controles por parte do poder público do que se chama de desinformação e eventuais ataques contra o conceito do próprio poder do que seja a democracia. Nós sabemos que havia um controle da opinião de todos que estavam na Alemanha de Hitler. O mesmo acontecia na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na época de Stalin. Nós temos um controle, hoje na Venezuela, tivemos um controle extremamente rígido em Cuba, e sempre o controle em defesa da democracia é feita por aqueles que detêm o poder. Esse revelar do jornalista e empresário Butch, de que é uma secretaria de desinformação, e que a Folha ela teve um controle sugerido no ministro Alexandre de Moraes pelos órgãos que deveriam evitar a desinformação, sem entrar no mérito que está sendo discutido
no Congresso americano, no Congresso brasileiro e através da imprensa, a própria Folha dando um destaque muito grande àquilo que representou o derrubar determinadas contas de políticas e influenciadores durante a eleição. Não quero entrar nesse mérito, mas quero entrar num aspecto que me preocupa. É um aspecto de natureza institucional. Democracia é o povo que faz. É o povo que discute. É o povo que elege seus representantes. É o povo que, se não estiver contente com aqueles que elegeu, ele não os reelege na próxima eleição. Pelo artigo 1º da Constituição, o soberano é o povo. Um órgão de quem detém o poder para dizer de que maneira pode o povo pensar, controle feito por aqueles que, de rigor, nesses órgãos, não foram eleitos pelo povo. É evidente que, a meu ver, pode implicar, e é isso que hoje se discute no Congresso americano, no Congresso brasileiro, uma redução da democracia por limitação da liberdade de expressão. Eu sempre tenho citado ministro Alexandre de Moraes nos seus escritos, como grande constitucionalista que é, que ao comentar o artigo 220 dizia com uma clareza inequívoca que cercear a liberdade da imprensa, dos meios de comunicação, era de manifesta inconstitucionalidade. Com o que eu concordava. Quando o ministro Carlos Aires Brito, da Suprema Corte, em relação à lei da imprensa do governo militar, derrubou sob a alegação que a imprensa não pode ser nunca controlada. E as redes sociais e a imprensa do povo, não é a imprensa detida por um grupo que controla aquele meio de comunicação. Todos nós comemoramos, e na época o presidente do Centro de Extensão Universitária, através de Carlos Alberto de Franco, que cuidava dos nossos cursos de jornalismo, trouxemos o ministro Carlos Aires Brito para ser homenageado pelo CEL Law School, pelo CEL, Centro de Estudos de Extensão Universitária, Centro de Extensão Universitária, hoje transformado numa faculdade, as faculdades de Bela Vista, para homenageá-lo por ter derrubado uma lei durante a época dos militares que cerceava a liberdade. Então, o que eu queria trazer à reflexão, não só dos meus seguidores, mas de eventual alguma autoridade, dos ministros da Suprema Corte, e como eu tenho dito, e às vezes criticado pelos meus seguidores, que eu admiro, que não pode haver um controle por parte do próprio governo daquilo que se pode e não se pode dizer numa democracia livre, onde o próprio artigo 220 da Constituição, até o 224, garante a plena e restrita liberdade de expressão. E no artigo 5º, dá o único caminho para cercear os abusos, que são as ações de indenização por danos morais, recepcionando também o Código Penal, que permitia as ações de denunciação caluniosa. Então, é esta reflexão que eu queria fazer, sem entrar no mérito daquilo que hoje se discute entre Câmara do Congresso americano, entre o Congresso Nacional, entre todos aqueles que foram bloqueados nas suas manifestações durante as eleições de 2022, que é matéria que vai ser elucidada nessas discussões nas casas legislativas. Mas no princípio que representa, como efetivamente garantir uma democracia e a liberdade de expressão
sem que haja o controle por parte daqueles que detêm o poder, que tendem a considerar que só é livre aqueles que pensam como eles, e aqueles que contestam possam ser afastados pelo simples motivo de contestar o que aconteceu sempre com todas as ditaduras. Nós vivemos uma democracia. Por isso é que eu trago o tema, a reflexão, certo de que a discussão não é personalizada, mas é institucional. Temos que ter a garantia que a Constituição deu, que o próprio ministro Alexandre de Moraes, nos comentários que fez, a Constituição do Brasil defendeu de uma ampla liberdade de expressão.